Pazão, pastor. A paz, bem, querido. Paz. Glória a Deus, graça e paz. Vamos orar, né? E pedir ao Senhor que venha nos visitar, continuar a falar conosco, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Estávamos te louvando até agora. Sabemos que esse louvor subiu aos céus, por isso nós te agradecemos por esse privilégio. E nesse momento, Senhor, nós clamamos agora para que o Senhor venha encher o teu servo, Senhor. Ah, Senhor, abre o céu sobre ele, Senhor. Senhor, eu quero te pedir mais, Senhor. Repreende todo aquele que vem contra a tua palavra, Senhor. Senhor, prepara o nosso coração. Abre os nossos ouvidos nessa noite, Senhor. E venha falar conosco, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Cobre com teu sangue, cobre a família dele, nos cobre, Senhor. Nós somos dependentes de ti e precisamos de ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu glorifico a Deus por isso. Apóstolo, obrigado a todos da casa. Que o Senhor possa falar tremendamente com todos vocês. Em nome de Jesus. Assim como Ele ministrou a minha vida, assim como Ele falou comigo, eu creio que Ele vai falar com cada um de vocês também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu sei é que Deus, Ele ministrou a minha vida e, como sempre, Ele sempre vem desconstruindo algumas coisas para construir algo novo, né? Então eu creio que é dessa forma que Deus vai fazer com cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida da minha amada esposa, a pastora Jamile, os meus filhos, em nome de Jesus, a toda a equipe GAD, obrigado, que o Senhor possa honrá-los. Obrigado pelos intercessores aqui também presentes. Deus abençoe. Bom, é o 13º Proclama São Paulo, com um tema tremendo, aviva-nos. Particularmente gosto muito desse tema, sou completamente apaixonado quando falamos de avivamento. Porque é bem verdade que a igreja precisa viver isso em nome de Jesus nesse tempo. E é por isso que Deus tem levantado pessoas de fé para clamar por esse avivamento. Então Deus, Ele vai nos ministrar aqui no decorrer aí da mensagem. Você vai entender a diretiva de Deus para a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esse é o 13º. E a Torre Forte, junto ao apóstolo Cleito, tem clamado, tem orado, tem jejuado, tem buscado a manifestação desse avivamento de Deus, proclamando sobre essa cidade o despertamento, né, desse avivamento de Deus sobre essa terra. E eu louvo a Deus por isso. E o engraçado é que eu estava lendo, apóstolo, não sei se todos aqui da igreja leram o boletim, né? E eu, toda vez que eu pego, eu medito, eu leio. E quando eu estava lendo o boletim escrita pelo apóstolo acerca do tema avivamento, falando um pouco sobre esse 13º Proclama São Paulo, eu me alegrei muito porque alguns pontos ali me chamaram a atenção, né? Principalmente quando o apóstolo, direcionado pelo Espírito, ele vai falar sobre Salmo 115, lá no verso 16, que diz que os céus são os céus do Senhor, porém a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não é verdade? Não foi isso que foi colocado lá, apóstolo? Se você leu, você vai entender mais ou menos onde eu quero dizer, onde eu quero chegar. E na sequência, o apóstolo, ele começou a falar que Deus nos colocou como embaixadores do céu nessa terra. E nós somos embaixadores do céu sobre essa terra, porque Ele nos colocou como representante legal de Deus nessa terra. Então eu gostaria que você rapidamente só olhasse para essa pessoa, olhe para ela, não fale nada para ela, apenas olhe, porque você está olhando os embaixadores aqui. E nós somos embaixadores, não precisa dizer nada, só olhe nos olhos dele, você vai entender que essa figura que está do seu lado não é nada mais, nada menos do que um embaixador de Cristo, um representante legal de Deus nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E engraçado é que ainda o apóstolo continua nos informando que Deus nos delegou uma autoridade.
E Ele nos delegou e nos outorgou essa autoridade de Deus. Por quê? Porque há uma autoridade de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor nos concedeu autoridade. Porque Ele diz, eis que vos dou o poder. E nós temos essa autoridade. Tudo isso para mim soou muito interessante e muito profético. Porque quando eu gosto de fazer algum tipo de leitura, eu sempre tento fazer uma leitura num cunho profético, para compreender o que Deus está querendo falar ao meu espírito naquele momento. E Deus, Ele falou. E isso é muito interessante, mas a pergunta que não quer calar, de que Deus nos outorgou essa autoridade, além disso, o domínio, o governo e o poder de multiplicar sobre essa terra, a pergunta que não quer calar, porque eu me fiz essa pergunta, e a pergunta que não quer calar é, o que é que eu estou fazendo mediante a isso? Eu como igreja, eu como eclésia, o que é que eu estou fazendo? Se sobre a minha vida há autoridade, se sobre a minha vida há o domínio, se sobre a minha vida há o governo, se eu sou um representante e sou habilitado para multiplicar nessa terra, o que é que eu, como eclésia, estou fazendo nessa terra? O que é que nós, como igreja, estamos fazendo para que esse manifestar de Deus se estabeleça sobre a face da terra em nome de Jesus? O que é que nós estamos esperando? Eu me perguntei sobre isso. Porque até mesmo se você for ver o livro do profeta Isaías, o profeta, quando ele foi vaticinar a respeito do ano da graça de Deus, lá no seu livro, no capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 7, entenda que o que ele disse é um cunho profético, só que muitas pessoas não conseguem entender e não conseguem discernir o que está ali contido naquele texto, o que ele diz. Então eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, porque eu quero falar rapidamente aqui, com essa leitura, de algo que foi escrito há mais de 2.600 anos, e nós como igreja ainda não conseguimos discernir isso em nosso espírito para colocá-lo em prática, amém? Então abra a tua Bíblia aí, profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 ao verso 7, quem achou diga graças a Deus. O texto diz assim, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes em Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, e eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados, e renovarão as cidades arruinadas e devastadas de geração em geração. E ainda diz, estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós serão chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comerei a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Agora escuta, em lugar da vossa vergonha terão dupla porção, terão dupla honra, e em lugar da afronta, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Quem crê diga amém. Esse texto ele é completamente profético, e eu, particularmente falando, creio no manifestar deste derramamento do Espírito de Deus para os últimos dias. Escuta, igreja, precisamos discernir os tempos, precisamos ter um entendimento profético das coisas e nos levantar como vozes proféticas aqui nesta terra para declarar, para estabelecer o reino de Deus para este tempo, para as nossas vidas, para esta nação, em nome de Yeshua. Quem crê diga glória a Deus.
Escuta o que eu vou te dizer. Olha o que diz Salmos de número 2, verso 7 e verso 8. O que ele diz? Proclamarei o decreto do Senhor. Olha que tremendo. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações por heranças e os confins da terra por tua possessão. Aleluia! Olha que palavra profética liberada sobre a igreja, uma chave que a igreja tem sobre ela e não consegue discernir e entender no teu espírito o porquê Deus te chamou para este lugar. Porque nós não fomos enviados ao cosmos e não estamos aqui em vão. Estamos debaixo de uma diretiva, estamos debaixo de um propósito, estamos debaixo do querer de Deus, do envio, do comissionamento. E estando debaixo do comissionamento de Deus, nós temos algo a estabelecer nesta terra, em nome de Jesus. Agora veja, olha para aplaudir a ele, escute. Essa palavra me arremete lá ao profeta Ezequiel, quando ele profetizou no vale dos ossos secos. Porque o Senhor diz: profetiza ao filho do homem, profetiza ao filho do homem, profetiza sobre o vale dos ossos secos, profetiza. O Senhor lhe deu a autoridade para profetizar, para lançar decretos sobre aquele lugar onde ele estava. E eu entendo com isso que uma palavra de decreto, guarda no teu espírito, uma palavra de decreto, uma palavra proclamada de um filho de Deus, ela pode mudar vida, ela pode mudar destinos, ela pode estabelecer algo poderoso quando nós nos colocarmos verdadeiramente na posição de filhos de Deus. Porque quando Deus olhou para ele e disse: filho do homem, profetiza sobre esta nação. E quando ele viu a condição da nação, ele não aceitou e ele abriu a boca e profetizou. E aquele povo se colocou diante de pé. Por quê? Porque ele estava inconformado de ver a condição de Israel. E como boca profética, como voz profética, ele estabeleceu palavras de decreto sobre aquele lugar. E aquele ambiente foi transformado para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que como profetas de Deus, que como filhos de Deus, nós temos a autoridade de Deus para lançar palavras de decretos, para mudar um cenário e estabelecer e construir naquele ambiente algo poderoso. Atmosferas podem mudar através da tua vida, em nome de Jesus. Eu vou repetir: atmosferas podem mudar por conta da tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Isso é muito forte. Nós estamos vivendo tempos de restauração. Quem crê nisso? Estamos vivendo tempo de restauração. E eu creio, apóstolo, que as palavras que o Senhor disse aos seus santos profetas se manifestarão nas nossas vidas. Eu creio isso no meu espírito, até porque lá em Atos capítulo 3, versículo 21, fala sobre isso. O que ele diz? Ao qual é necessário que os céus recebam aos tempos da restauração de todas as coisas de que falou da boca de todos os seus santos profetas. Ou seja, toda palavra liberada por Deus através dos seus santos profetas se manifestará. E eu quero ser ousado em dizer que toda palavra que Deus tem usado os seus santos profetas nesse altar vai começar a se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Porque são decretos proféticos de homens de autoridade que têm se levantado nessa casa apostólica. Quem crê, aplauda, Senhor, aí no teu lugar. Oh! Eu creio, igreja, estando dentro desse tempo Cronos, que haverá uma inserção divina do nosso Deus no seu tempo Kairos. Eu creio nisso. Haverá uma inserção divina do nosso Deus. Ainda que você esteja no Cronos, o Kairos vai chegar. Eu creio nessa palavra. Para quê, pastor? Para estabelecer uma reforma na estrutura da igreja. Até porque não adianta eu falar sobre avivamento se eu não entender que a igreja precisa passar por uma reforma de sua estrutura. O avivamento vai vir, mas primeiro o Senhor vai reformar completamente a estrutura de sua igreja. Quem crê, diga amém. É sério isso. Isso é muito sério. O Espírito Santo, ele está trabalhando para trazer a sua igreja ao padrão identificado no livro de Atos. E esse é o desejo de Deus.
Porque uma vez que este padrão, ele é completamente restaurado, nós, como igreja, passaremos a uma dimensão de glória maior ainda daquilo que eles viveram lá na era de Atos, da igreja primitiva. O Senhor nos elevará a uma dimensão muito maior do que você imagina. Aí fica todo mundo, eu quero viver aquilo que eles viveram lá na igreja primitiva. Não, a dimensão que Deus quer levar a nossa igreja, as nossas vidas, a tua vida, é muito maior do que na era apostólica com os Atos dos Apóstolos. É muito mais, é superior. Quem crê, diga amém. Escuta, é isso que Deus quer fazer. E eu creio que por conseguinte nós alcançaremos algo poderoso da parte de Deus, e alcançaremos também o cumprimento da palavra profética liberada pelo servo de Deus Ageu, lá no capítulo 2, no versículo 9, que ele diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Escuta, guarda aí no teu espírito, o que será maior será a glória. Diga comigo, o que será maior? É a glória. Agora veja bem, não são as estruturas físicas que se tornarão maior, mas é a glória de Deus que será maior. Por isso, essa palavra profética não tem nada a ver com a proporção de uma estrutura, de um espaço físico. Esse texto, ele vai muito mais além. É uma promessa de uma dimensão maior de glória de Deus em nossas vidas. Ou seja, essa promessa é para a minha vida e essa promessa é para a tua vida, em nome de Jesus. Agora veja bem, o profeta Ageu profetiza essa palavra, e ele profetiza na autoridade de Deus, até porque as pessoas não estavam mais preocupadas com o templo. Elas queriam caiar as suas casas. Estavam preocupadas com as suas casas por causa de um decreto de homem, e abandonaram e não quiseram mais construir. E quando o profeta Ageu, o seu compatriota profeta Zacarias, também se levantou para trazer uma palavra diretiva, uma palavra de ordem, para que eles restabelecessem, reconstruíssem o templo, era porque Deus queria se manifestar no meio dele. Mas note, é óbvio que a estrutura da igreja que eles iam edificar não era comparada com o templo que Salomão havia construído. Mas Deus não estava preocupado com o tamanho do espaço físico do templo. Deus estava querendo despertar o povo a restaurar as suas estruturas, a edificar uma nova estrutura, porque aquilo que haveria de vir seria maior do que um templo. O que viria era a glória, e a glória seria maior. E o que eu quero dizer para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, como voz profética, é que o Senhor quer derramar uma dimensão de glória maior sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa estruturar o teu templo, porque você é o templo do Senhor, você é a habitação do Senhor. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Amém ou não amém? Precisamos entender isso. O Espírito Santo, ele deseja se manifestar, apóstolo, no nosso meio de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda. Precisamos tomar como exemplo nas nossas vidas, nesse século 21, a igreja do século 1. Engraçado, né? Tomar por exemplo no século 21 a igreja do século 1. É o que nós precisamos. Porque a igreja do século 1 era a igreja que estavam debaixo dos fundamentos e da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora veja bem, a fidelidade à doutrina dos apóstolos e dos profetas, doutrinas essas que eram os padrões celestiais. Quando eu falo da doutrina dos apóstolos e dos profetas, eu estou falando aqui dos padrões celestiais. Então quando eu falo de ser fiel a doutrina dos apóstolos, é ser fiel aos padrões de Deus, a diretiva de Deus. E nós precisamos nos manter fiel verdadeiramente a esse propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, porque a sua doutrina, a sua palavra, ela é muito maior do que qualquer palavra humana estabelecida na face da terra. É por isso que nós, como igreja, precisamos ser fiéis verdadeiramente à doutrina de Deus, que é a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas, verdadeiramente. E eu estive ministrando por esses dias na igreja e falei sobre ortodoxia apostólica.
E o que é uma ortodoxia apostólica? É ser fiel à doutrina de Deus, é ser fiel à doutrina. Precisamos guardar esses fundamentos, precisamos guardar essas doutrinas, precisamos guardar essas verdades e esse princípio. O problema é que a igreja tem deixado de caminhar debaixo de uma ortodoxia e tem deixado de ser fiel à palavra. Mas eu creio que neste lugar Deus está levantando uma igreja que se move debaixo de uma ortodoxia apostólica para ser fiel às suas doutrinas, para ser fiel à sua palavra e para ser fiel às verdades dos princípios de Deus. Quem crê, diga amém. É isso. E uma das metas do Senhor é que a igreja de Cristo, ou seja, nós, sejamos um instrumento para estabelecer o seu reino sobre essa terra. Essa é a meta de Deus. Agora entenda uma coisa: as igrejas não são o reino de Deus, mas nós somos os representantes do reino sobre essa terra. Disso você precisa guardar, e isso você não pode esquecer na tua vida de maneira alguma. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de declarar, de proclamar o evangelho do reino e ainda mais, promover a restauração do governo divino na terra e anular verdadeiramente todo o domínio do império das trevas sobre vidas em nome de Jesus. Porque eu vou te falar, avivamento é isso, é anular o domínio das trevas e estabelecer o trono de Deus, é destronar a obra do diabo e estabelecer o trono de Deus. Isso é avivamento. O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 16:20? Que o Deus da paz esmagará e Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, o decreto e a sentença de destruição do maligno já está estabelecida. Então levanta a igreja como autoridade, e como a pastora orou aqui no momento do clamor, nós precisamos nos mover desta forma, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se você é igreja, manifesta-te aí em nome de Jesus, porque nós somos a eclésia. Nós somos o corpo. Escuta, não podemos permitir mais que o diabo avance. O diabo pode colocar as suas portas, o diabo pode colocar as suas fortalezas, mas a autoridade está comigo, a autoridade está com você. Ainda que ele coloque, vai cair por terra, mas o Senhor está dizendo: eu vou levantar você para tirar domínio das trevas na vida de pessoas, para estabelecer um trono de Deus no coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Isso é avivamento, é o destronar do domínio de Satanás e o estabelecer do trono de Deus. Escuta, igreja, nós precisamos discernir isso no nosso espírito, de verdade, porque o propósito de Deus é que o seu reino venha à terra. Amém ou não amém? O propósito de Deus é que o seu reino venha à terra e que todas as coisas sejam sujeitas pela igreja até o retorno de Cristo. Então o diabo não pode prevalecer. Se na tua casa há algo que está dominando, através dessa noite, pelo poder dessa palavra, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor não te chamou como cauda. A palavra do Senhor diz que Ele nos colocou como cabeça. Você está por cima e não por baixo. E o domínio das trevas vai cair, porque o poder do avivamento de Deus vai se manifestar no nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Escuta, ainda falando sobre o boletim, gostei particularmente, apóstolo. Ainda falando sobre o boletim, ele ressalta aqui sobre a palavra proclama. E a palavra proclama é um imperativo afirmativo do verbo transitivo proclamar. Ok? Quase não sai. Agora veja bem, o que é isso? É o ato ou efeito de uma autoridade mudar aquele ambiente, aquela situação diante da autoridade de Deus. Você é uma autoridade de Deus. É tornar o público em alta voz. Escuta, não é falar baixinho. É tornar público em alta voz. Quando nós falamos de proclamar, é trazer com ênfase, é afirmar com ênfase, é ter convicção e decretar aquilo que já se tornou legal. Escute, aquilo que já se tornou legal. O que eu quero dizer? Já existe uma palavra de Deus que permeia o mundo espiritual, e que nós precisamos nos levantar como autoridade para decretá-la na terra. Ou seja, aquilo que flui no ambiente espiritual precisa se manifestar no ambiente natural. E o Senhor está levantando proclamadores do reino para que aquilo que se manifeste no céu toque a terra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Baseado nisso, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou a minha vida
para liberar uma palavra profética sobre essa igreja. Porque o Espírito Santo me disse: filho, diga à minha igreja, e a autoridade que eu constituí naquele lugar, que eu os usarei para estabelecer a materialização sobre a terra da promessa que eu tenho, que é chamado de avivamento. Por quê? Porque o avivamento virá. Ele diz: o avivamento está em mim. E quanto mais você se conecta a mim, mais do avivamento virá sobre esta terra. E o Senhor disse: é tempo de começar a ver o materializar de tudo quanto o povo tem clamado acerca do avivamento. E haverá uma liberação. O Senhor, Ele vai invadir as nossas vidas, porque o avivamento será liberado em nome de Jesus. O clamor foi aceito ao céu, e o manifestar vai tocar a terra em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. Você pode aplaudir a Deus aí? Oh! Sabe por que Deus me disse isso? Pelo simples fato da igreja de Cristo ainda não ter experimentado a plenitude da glória de Deus. Ela pensa que experimentou, mas ainda não chegou. Mas saiba, em nome de Jesus Cristo, esse tempo vai chegar. Esse tempo está chegando. Eu já ouço barulho. Eu já ouço barulho. Eu já ouço barulho de um grande ruído, de uma grande chuva. Parece que não é nada, parece que não está tocando o céu, parece que nada está acontecendo, mas eu já ouço o barulho de uma forte chuva vindo. Por quê? Porque o estabelecer da glória e o avivamento de Deus vai chegar. É tempo de avivamento em nome de Jesus. Amém ou não amém? Aleluia. Mas escute, algumas coisas vão acontecer ainda. Como? Deus vai começar a remover toda estrutura de religiosidade no meio da igreja. Deus vai começar a mover todos os obstáculos. Deus vai começar a remover pecados. Deus vai começar a remover ignorância. Deus vai começar a remover cegueira espiritual do meio da eclésia. Deus vai começar a remover. Por quê? Porque é algo novo. Há algo novo a ser estabelecido. Se eu não me engano, o apóstolo fala isso também no boletim de Isaías. Há algo novo de Deus a se manifestar. Mas como é que Deus vai derramar e vai deitar o vinho novo em odres velhos? Por isso precisamos passar por um processo de restauração. E Deus vai remover tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que é barreira. Ele vai tirar. Por quê? Porque o avivamento vai chegar em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Agora veja bem, por isso se faz necessário a restauração apostólica, profética, a restauração dos 5 ministérios, que fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Da fidelidade da igreja aos fundamentos apostólicos, que fala em Efésios 2:20. Nós precisamos ser fiel a isso. E quanto mais caminharmos debaixo dessa ortodoxia apostólica, quanto mais fiel for a palavra de Deus, quanto mais fiel for a doutrina de Deus, quanto mais fiel ser aos princípios de Deus, mais o Senhor se agradará e mais o Senhor se manifestará. Aleluia! Essa é a grande verdade. Por isso que nesses últimos tempos nós temos ouvido muito falar sobre um processo de alinhamento apostólico sobre a igreja. Por isso que nós temos ouvido falar sobre isso. Por quê? Porque no meio deste processo de alinhamento conseguiremos alcançar com precisão o manifestar da glória de Deus no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. É isso que Ele quer fazer. Remover. Diga assim comigo: para fazer, Deus vai remover. Não, diga mais alto: para fazer, Deus vai remover. Para fazer, Deus vai remover. Amém ou não amém? Escute, é isso. Eu vou falar algo aqui. Eu espero que vocês não me interpretem mal sobre aquilo que eu vou falar. De modo algum eu quero ferir a exegese. De forma alguma eu quero ser carnal. De forma alguma eu quero ser natural. Mas sabe como eu avivo hoje, apóstolo? Sabe como eu avalio hoje o avivamento? Como é que eu consigo discernir essa questão de avivamento nos tempos de hoje? É que o avivamento está no modo stand-by de Deus. Alguém entendeu? Entendeu? Está no modo stand-by. Que é isso, pastor? Está no modo espera. Está lá, armazenado, só esperando
um filho se levantar para se manifestar. Está entendendo isso? O avivamento ainda não aconteceu porque está no modo stand-by. Está no modo de espera. E agora veja bem, enquanto a igreja não entender o valor e a importância deste avivamento, que esse avivamento não é movimento, que este avivamento não é para promover algo, ou para alguma coisa, se você não entender isso, meu querido, aí vai ficar difícil Deus estabelecer avivamento. Mas se você começar a dar valor àquilo que é o avivamento, Deus vai desativar o modo stand-by desse avivamento e vai começar a manifestar esse avivamento tão aguardado pela igreja brasileira, em nome de Jesus. 18 anos que eu sirvo a Cristo. 18. Nesses 18 anos eu ouço falar que o Brasil é o celeiro do avivamento. 18 anos. E por isso eu discerni que esse avivamento está no modo stand-by. Só que Deus está chacoalhando a igreja. Deus vai desativar esse modo stand-by e vai começar a ativar as nossas vidas para estabelecer esse avivamento sobre a terra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora veja bem, existe alguns líderes aí, apóstolo, existe algumas igrejas aí que estão aí buscando por esse avivamento para se autopromover, buscando o avivamento para promover as suas denominações, só para dizer assim: o avivamento veio porque eu e a minha igreja clamou. O avivamento se estabeleceu porque eu e a minha igreja buscamos ao Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa nesta noite, em nome de Jesus: o avivamento de Deus não está vinculado a denominações. O avivamento de Deus não está vinculado a nenhum tipo de denominação, porque é reino, e reino vai muito mais além do que placas denominacionais. Quem está entendendo, diga amém. É isso que eu estou dizendo. Precisamos desvincular de nossa mentalidade religiosa, meu querido, e começar a desconstruir e desconfigurar toda a configuração que o homem estabeleceu sobre a igreja como padrão de avivamento. Tudo. Senão não acontece, apóstolo. Estive conversando com uma pessoa, perguntando para ele acerca de avivamento. Recentemente, agora quase que para o final do ano, falei para ele sobre avivamento, essa coisa. Ele falou assim: rapaz, eu gosto de avivamento. Eu falei: por quê? Porque, eu falei: estão entendendo esse mistério? Não, eu gosto de avivamento. Eu falei: mas que avivamento? Aquele lá, cara. Falei: cara, eu não estou conseguindo entender que tipo de avivamento é esse que você está querendo falar, porque o avivamento de Deus não é esse, cara. Se não é o avivamento de Deus, nós precisamos ter uma mentalidade aberta acerca daquilo que é o verdadeiro avivamento de Deus. Por isso que eu estou dizendo, meu irmão, que o avivamento não está vinculado a denominação nenhuma. Até porque Deus não assinou o contrato com a igreja A e não assinou o contrato com a igreja B. Eu vou derramar naquela igreja porque ele tem um contrato comigo. Não, quando o Senhor se manifestar, é quando a igreja verdadeiramente entender sobre o reino, se unir verdadeiramente pelo mesmo propósito, a fim de que Deus seja glorificado. Aí ele vai se manifestar, aí a glória vai ser derramada, aí o avivamento vai se estabelecer, e nós veremos o poder de Deus fluindo verdadeiramente, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, quando nós falamos de reino, ele é coletivo, completamente coletivo, não está preso a denominações. Engano seu de pensar que a igreja A ou que a igreja B, ela é a única que pode atrair o avivamento. Quem vai atrair o verdadeiro avivamento? A igreja que entende o propósito e o plano de Deus e verdadeiramente tem uma mentalidade de reino. Quer viver avivamento? Porque como é que você vai viver algo sobrenatural da parte de Deus que vem do reino? Porque diga assim comigo: avivamento é reino. Se você não entender sobre o reino, o avivamento não vem. Então não adianta você desesperadamente clamar por um avivamento se você não tem uma mentalidade de reino. Porque se o avivamento que você imagina que vem na sua vida sem entendimento do reino, você só vai sapatear, você só vai rodar, você só vai pular. Hoje teve fogo na igreja, eu sapateei até umas horas, comprei até um sapato novo aqui, ele chega a brilhar, igual do pastor que brilha, só para sapatear. Porque essa mentalidade fechada acerca daquilo que é o avivamento. Meu irmão, para pensar. Escuta, avivamento é algo manifestado pelo reino e gerenciado pelo Espírito Santo.
Porque não é homem que faz nada, é o Espírito Santo. Então não vai pensando que a igreja A, que a igreja B vai movimentar alguma coisa. Não vai movimentar nada, porque o avivamento é algo manifestado pelo reino e gerenciado pelo Espírito Santo. Se você não estiver conectado ao Espírito Santo, ele não pode gerenciar um avivamento genuíno na tua vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Escuta, crente, isso é verdade. Se a igreja não buscar uma mentalidade de reino, deixando de lado toda essa singularidade, deixando de lado todo esse egoísmo, deixando de lado todo esse padrão, sabe, denominacional estabelecido pelo homem, se ela não deixar de lado, meu querido, não tem como vivermos o impacto do avivamento. Eu quero te dizer uma coisa: o desejo de Deus é manifestar esse avivamento na tua vida, e Ele não quer demorar para amanhã não. Se for necessário, Ele vai fazer isso hoje, se você assim desejar, em nome de Jesus. Pensa nisso. Temos que ter visão de reino, temos que ter uma visão coletiva, porque a visão de reino, ela é multicultural. Porque quando você tem esse entendimento multicultural, você sabe que o avivamento não é só para você, mas o avivamento é para todos aqueles que creem em Deus, para todos os povos, línguas e nações. É para todos, é multicultural. Para quê, pastor? Para que Deus seja evidenciado, glorificado e exaltado, e haja salvação. Porque avivamento sem salvação, para mim, não é avivamento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Heróis da Fé. Se você for ver cada um deles, eu fico impactado o que aqueles homens fizeram para atrair o avivamento de Deus. Grandes coisas se estabeleceram porque homens se levantaram com desejo de manifestar o reino na terra. E eu creio, meu querido, nesse avivamento de que Deus vai fazer no nosso meio, e nós certamente alcançaremos a esfera de influência social. Amém ou não amém? Porque o avivamento vai alcançar a todos. E alcançando a todos, eu tenho certeza que hospitais serão alcançados, bairros serão alcançados, famílias serão alcançadas, escolas, penitenciárias, mídias, governo, igreja, cidade, nação serão completamente invadidas e influenciadas pelo poder da glória de Deus. Agora veja bem, para que isso aconteça, Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Como que eu faço, pastor? Eu tenho que ser perfeito? Eu tenho que ser perfeitinho? Para eu receber o avivamento, eu tenho que ter uma gravata roxa, bonita, gostei da gravata. Será que é necessário isso, uma gravata dessa? O que é preciso fazer para que eu possa receber esse avivamento? Eu tenho que ser perfeitinho? Não, você não precisa ser perfeito, porque se você fosse perfeito, meu querido, você não estava nem recebendo avivamento, você estava diante daquele que é o dono do avivamento. Então nós temos que entender que nós somos pessoas no processo de aperfeiçoamento, e Deus está à procura de pessoas que se colocam na presença dEle com desejo de ser aperfeiçoada nele, a fim de que seja alinhada e a fim de que seja alcançada pelo poder da glória dEle, em nome de Jesus. Não é ninguém perfeito, não é gravatinha, não é sapato brilhando, não é nada disso. É um coração aberto com desejo de ser aperfeiçoado para que Ele seja glorificado aqui na terra através de você. Quem crê, diga amém. É isso que Deus quer. Pessoas que querem ser alinhadas. Uma igreja que prioriza a unidade do corpo de Cristo. Uma igreja que prioriza a unidade do corpo de Cristo e que vive essa verdadeira conexão dentro do reino de Deus. Até porque, meu querido, essa conexão do corpo é ela que vai permitir a articulação. Essa conexão do corpo é que vai permitir o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento e a manifestação do reino sobre essa terra. Você precisa entender, apóstolo Paulo lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cresce o crescimento que procede de Deus. E isso vai acontecer quando houver essa junta, essa conexão, porque a palavra junta no grego significa laço, significa conexão. Quando há uma conexão, quando há um laço, quando há uma unidade, há avivamento. Pega no braço do seu irmão assim, sente ele, sente o bracinho dele, sente, tá percebendo isso? Olha para ele agora, diga assim para ele: é assim
que o avivamento vai descer. Diga assim para ele: todos no mesmo propósito, em unidade. Amém, amém, amém. É isso. Estou encerrando. O avivamento virá através da unidade da igreja, da unidade do corpo. Por quê? Porque o avivamento é a manifestação do reino, e o reino já está dentro de nós. Pensei que ia ter um glória a Deus, hein? Eu glorifiquei quando eu estava lendo em casa. Mas eu vou falar de novo, vai, vamos lá. O avivamento é a manifestação do reino, e o reino está dentro de nós. Oh, aleluia, isso, por quê? Porque o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 e verso 21, Jesus sendo interrogado pelos religiosos, pelos fariseus, hipócritas, eles fazem uma pergunta: escuta aqui, quando é que nós vamos ver esse reino aí? E Jesus: mas espera aí, esse reino não vem numa visível aparência, e muito mais ainda, pode dizer ei-lo aqui, mas não tem, e eles podem falar ali está, mas não está, por quê? Porque o reino está dentro de vós. Agora entenda, meu Deus do céu, se o reino está dentro de nós, se o reino está dentro de você, gente, você conseguiu entender? Você tem essa percepção profética, ou só eu que sou meio besta assim? Você consegue ter essa percepção profética? Você tem um reino de Deus dentro de você. E se você tem um reino de Deus dentro de você, o que é que você está fazendo aí para que ele se manifeste sobre a terra, em nome de Jesus? O avivamento está dentro de você, o reino está dentro de você. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus não veio inaugurar uma religião ou implantar uma cultura dogmática e religiosa, mas ele veio para esta terra para trazer o reino de Deus e o seu governo para sempre. E amém. E nós temos que nos abrir para viver essa palavra em nome de Jesus. Quem é igreja, diga amém. Agora diga assim comigo: ser igreja é ser alguém onde o reino acontece. Ser igreja é ser alguém onde o reino acontece. Ser igreja é ser alguém onde o reino acontece. Escuta, onde você pisa, o reino acontece. Onde você caminha, o reino se estabelece. O reino se manifesta. Escuta, isso é uma grande verdade. Ser igreja é vivenciar o governo de Deus dentro de si e manifestá-lo ao mundo. O que é que você está manifestando ao mundo? Porque se eu sou igreja verdadeiramente e confirmo levantando as minhas mãos, dizendo que eu sou igreja, o governo de Deus está dentro de mim. E se ele está dentro de mim, o que eu estou fazendo para manifestá-lo? Isso é muito sério. Porque Jesus, ele não instaurou a sua igreja apenas para que ela enchesse templos. É muito mais além do que isso. A igreja, ela foi gerada para ser constituída de pessoas cheias de Cristo, para serem influência nesse mundo caótico. Está entendendo isso, crente? Não é só estar aqui, porque de verdade, é muito bom estar sentado num banquinho, né? É incrível, é maravilhoso estar todo domingo, toda segunda, terça, quarta, só sentado. Mas o Senhor não te chamou para ficar apenas sentado. Ele te chamou para manifestar. Se você é igreja, a igreja se manifesta onde ela for. Igreja é igreja onde ela for. Você está entendendo? Isso é muito sério. Olha a responsabilidade do corpo de Cristo. Olha a responsabilidade da igreja. Eu quero te dar uma notícia. Posso falar? Eu vou falar. O avivamento já está dentro de você. O avivamento, ele já está dentro de você. Alinhe-se apenas para que Deus possa manifestar isso, para que toda criatura veja isso em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 19 ao versículo 21. O que Paulo diz? Porque a ardente expectação da criatura espera para ver a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho, diga amém. Quem é filho, diga amém. Quem é filho, diga amém. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem é filho, diga amém. Quem é livre, diga amém. Então a criatura está esperando a tua manifestação para que eles também sejam livres. E isso só vai acontecer através do avivamento, em nome de Jesus. Nós somos portadores do avivamento de Deus. Quando você entender isso, vai ser tão tremendo. O avivamento já está dentro de você, porque você está inserido nessa graça de Deus, e o Senhor permitiu você ter isso dentro de você.
E é esta graça que te faz compreender que o Evangelho não é apenas para uma pessoa, não é para pessoas seletas, mas o Evangelho é para todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas clamando pelo avivamento de Deus. Só que Deus, Ele conhece o coração das pessoas. E quando Deus pedir para você pregar para uma prostituta, você vai? E quando Deus pedir para você pregar para um traficante, um pai santo, você vai? Se Deus mandar você pregar para um ateu, para um doente, para um leproso, para um drogado, para um endemoninhado, o que é que você vai fazer? Porque é verdade que a gente quer selecionar as pessoas. Ah não, deixa eu evangelizar o apóstolo, que é melhor, né? Mais bonito, né? A gente fica escolhendo. E tantas pessoas que passam ao nosso redor, e Deus esperando que a gente se desperte como um canal de avivamento para alcançar aquela vida. Porque avivamento tem tudo a ver com salvação. E aquela vida está deixando de ser salva porque você está selecionando pessoas para pregar o Evangelho. Ah, para a África não, apóstolo. Não tem como ir para a Disney, evangelizar o Pateta, o Mickey. Não dá, né? Ir para a Europa, evangelizar a rainha. Eu vou. Não que elas não precisem. A rainha precisa, o cara que está debaixo lá do Pateta também precisa. Mas a gente quer selecionar sempre o melhor caminho. A gente não quer ir por um caminho de trevas. E o Senhor falou que Ele nos ungiu com o Teu Espírito para nós pregarmos o Evangelho a todos, para pregar e dar vista aos cegos, para os cativos, para os doentes, para os que estão aprisionados. Isso é o verdadeiro avivamento que Deus quer estabelecer. Agora escuta. Quando Deus te mandar ir para um lugar, tu vai? Porque quando eu estou debaixo dessa unção, e sou habilitado nesta unção de Deus, debaixo desse fluir, desse avivamento, eu não escolho quem eu vou pregar. É Deus quem escolhe para quem eu vou pregar. Amém ou não amém? Não adianta, deixa eu fazer uma seleção, deixa eu pegar minha lista aqui. Eu vou fazer uma grade aqui, dos bairros mais power top, daqui de São Paulo, Morumbi. Eu vou lá, Alphaville, escute, lindo, maravilhoso. Aí todo mundo começa a fazer a sua grade. Aí a favela ficando de lado. Aí os lugares pobres, de pessoas que estão necessitando, não que eles não precisem, eles precisam, me entenda. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão selecionando porque elas não querem se misturar, muitas das vezes. E nós precisamos entender, não podemos ser como Jonas. Eu pregar para um homem truculento, um povo truculento, que mata, que tira a pele. Eu? Está muito enganado, Jeová. Vou não. Para Nínive não. Eu vou para outro lugar, mas para lá eu não vou não. Tu vai, não vou. Tu vai, não vou. Tu vai, não vou. Ah, não vai? Ah, não vai? Deixa eu chacoalhar o barco, vai ser engolido, infeliz. Um grande peixe vai te engolir, vai gorfar você para fora, mas você vai para Nínive, ponto final, para pregar o meu Evangelho, porque o meu Evangelho é para toda criatura. E quando ele obedeceu, o avivamento aconteceu. Por quê? Porque houve salvação em Nínive. É isso que eu estou falando, igreja. É isso que Deus está falando conosco aqui. Fluímos debaixo da graça. Tem gente que pensa que a graça não é para pobre, que graça não é para negro, que graça não é para favelado. Escuta, se é para você, não vai ser para eles. Aprenda uma coisa: a graça integra, a graça ela une, a graça aproxima, a graça ela salva. E se você não entender isso na sua vida, o seu ministério e o seu propósito jamais terá sentido nesta terra. Não haverá sentido, ou seja, não tem sentido buscar pelo avivamento se você não entender que este avivamento vai além da sua própria vida. Aleluia! Para que você quer avivamento? Qual é o teu desejo de buscar pelo avivamento? O porquê que você está nesses encontros desde quinta-feira? Quinta, sexta, sábado, hoje. Por quê? Você parou para pensar que você precisa avaliar as coisas? Por que eu estou naquele propósito? Proclamar o quê? Quem? Onde? Quando? O que é? Não é mais um culto? Não! No mundo espiritual, você não tem noção do que está acontecendo lá por conta desse encontro. Você não tem noção do que está acontecendo lá. Então precisamos nos envolver debaixo dessa graça de Deus. Porque quando você entender essa graça de Deus, você vai discernir no seu espírito que a graça, ela não realiza apenas o desejo de Deus de te ter no céu,
mas vai muito mais além. A graça manifesta o desejo de Deus de que o céu esteja dentro de você. Quem está entendendo isso? Escute, você pode ficar de pé? Tem alguém que pode fazer um fundinho gospel aqui? Por favor. Tem algum ministro, algum tecladista? Se for profeta, corre. Corre. Vem alguém, calma, não precisa brigar, calma. Vem alguém aqui, em nome de Jesus. Nós vamos daqui a pouco louvar. E eu quero abençoar a tua vida. Nós somos agente desse avivamento. Eu quero te dar uma notícia. Nós estamos debaixo de uma promessa que tem permeado no mundo espiritual. E precisamos que isso aconteça. Amém ou não amém? Agora, como fazer? Deixa Deus trabalhar no teu ser. Deixa Deus trabalhar na tua vida hoje. Essa promessa que permeia no mundo espiritual do tempo do avivamento tem que se manifestar hoje através de você, em nome de Jesus, como proclamadores do reino de Deus. Se você começar a entender de verdade isso, você vai ser inserido nessa graça para alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vou liberar aqui, rapidamente, algumas chaves para vocês. Eu quero liberar algumas chaves para vocês que vão promover o avivamento na vida de vocês. Escute, primeiro, reconhecer quem você é em Cristo e o porquê você o confessou como seu único e suficiente Salvador. Primeira coisa. Segunda coisa, alinhar sua vida em Deus, em santidade, se separando para Ele e para o reino. Terceiro, aplicar o seu coração em conhecer o Espírito Santo e se submeter à sua palavra. 4, honrar e se submeter à sua autoridade espiritual, o seu líder, e ser fiel à visão que Deus deu a ele. Isso é nível de obediência. Escute, estar disponível ao reino, priorizando as vontades de Deus e não a sua. Porque me desculpe, a sua vontade perto da vontade de Deus não é nada. Agora escute. Sexto, amar ao teu próximo é fundamental para que haja esse avivamento. Sétimo, sem oração, sem clamor, sem intercessão, a igreja não move os céus. Oitavo, liberar palavras de decretos proféticos e atos proféticos e espirituais, porque eles darão vida no mundo espiritual, mas se manifestarão no mundo natural. É o proclamar. E último, viver uma vida de adoração a Deus com estilo de vida e erguer ao Senhor um altar de louvor e um altar de adoração. Escute, eu estive aqui na quarta-feira na escola de profetas e o apóstolo falou algo que me marcou. E eu cheguei em casa, falei para a pastora Jamile. Ele disse que o altar que mais alimentamos é o altar que mais terá domínio. Ok? O altar que nós alimentamos é o altar que mais terá domínio. E nós entendemos que a única forma de nós estabelecermos um altar é na adoração. Amém ou não amém? Precisamos avaliar melhor quem tem trazido um domínio maior sobre as nossas vidas. Quando eu falo desse domínio, eu estou falando do que está acontecendo com a igreja hoje. Eu estou preocupado, porque a igreja, ela constantemente é oscilante. A igreja constantemente é uma igreja fraca. Ela tem optado por manifestar mais as suas vontades do que as vontades de Deus. Ela tem escolhido tantas outras coisas, menos escolhido a Deus. E eu só consigo entender uma coisa: não é o trono de Deus que está estabelecido no coração dessa pessoa. Porque se fosse o trono de Deus estabelecido no coração dessa pessoa, certamente esse avivamento já havia se manifestado na vida dela, de alguma forma, de alguma maneira. E às vezes a gente não para pensar nisso. Estou fraco, eu estou cansada, eu estou de saco cheio, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aguenta sim.
Aguenta sim. Aguenta sim, porque Deus não lhe dá um fardo maior do que você não possa carregar. Se você está passando um processo na sua vida que você olha e fala, não suporto, não aguento mais, aguenta. Aguenta. E essas marcas que estabeleceram sobre a tua vida é justamente para que o avivamento do Senhor manifeste de uma forma gloriosa na tua vida, em nome de Jesus. Você aguenta. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele se levanta e cumpre o propósito. Não era fácil, mas ele cumpriu. E sabe o que aconteceu? As marcas dele estabeleceram o avivamento e vidas foram salvas pelo poder dele. Aleluia! Muitos estão aí clamando para que Deus derrame do seu espírito. Ok? Eu acredito, apóstolo, que o derramamento do espírito virá sobre aquelas vidas que não conhecem a Cristo, que não confessou ele como seu único e suficiente Salvador. Aí o espírito se derrama quando ela confessa. O penhor do Espírito Santo, ela é selada por ele. Se não tem alguém no nosso meio que ainda não tem essa presença, que não confessou a Cristo, nós podemos orar para você. Mas se aqui há pessoas e todas têm o Espírito Santo, você não precisa de um derramamento. Você precisa de um manifestar. Não é de um derramamento, é de um manifestar. Não é de um derramamento, é de um manifestar. E Deus quer usar você para se manifestar, para que as pessoas que não têm recebam o derramamento do Espírito. E quando aquela pessoa receber o Espírito Santo, ela também vai se manifestar, para que outras que não tenham, sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo, porque isso é avivamento. Então eu entendo que as pessoas que estão aqui nesta noite, não sei, são pessoas que têm a presença do Espírito Santo, que confessaram a Cristo, que crê nele. Se você é essa pessoa que crê nele, que confessou e que está nele, você não precisa de um derramamento, você precisa de um manifestar do Espírito de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. É isso que você precisa fazer. Quero chamar aqui a presbítera Tamires e o Felipe, por favor, corre. Nós vamos orar aqui. E você vai clamar pelo manifestar do Espírito de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes nós permitimos que as situações nos governem. Só que quando nós nos levantamos em uma vida de adoração diante do altar de Deus, não é o lugar que condiciona a adoração. Eu tenho aprendido isso. Não é o lugar que condiciona a adoração, é a adoração que condiciona o lugar. Paulo e Silas experimentaram isso. Quando eles foram presos injustamente, açoitados, humilhados, envergonhados. E a palavra do Senhor diz que eles oraram, louvaram ao Senhor. Eles não se preocuparam com o ambiente, até porque não é o lugar que condiciona a adoração, é a adoração que condiciona o lugar. E quando eles entenderam isso, eles começaram a adorar o Senhor ali, começaram a servir ao Senhor naquele ambiente. E aquele ambiente de escuridão, aquele ambiente de trevas, de prisão, de dor, de tristeza, foi tomado por dois homens que em unidade, dentro do mesmo propósito, começaram a orar. Eu oro, tu louva, eu oro, tu louva, eu oro. Aleluia. E quando eles começaram a clamar ao Senhor e orar e a louvar ao Senhor, algo aconteceu. O de repente de Deus aconteceu naquele lugar. Agora entenda uma coisa, em nome de Jesus. O que me chama a atenção dentro desse texto não é o terremoto. Eu até brinquei na igreja por esses dias, que me desculpe, Elane de Jesus, sinta agora o terremoto que Deus vai derramar nesse lugar. O que me chamou mais atenção não foi o terremoto, mas foi porque dois homens com o coração voltado à adoração, eles não permitiram que o lugar condicionasse a adoração deles, mas a adoração condicionou aquele lugar, e aquela atmosfera foi mudada, e eles tocaram o céu. E por terem tocado o céu, houve um manifestar de Deus sobre a terra, e o Senhor alcançou a todos. Prisões foram abertas, algemas foram quebradas, o carcereiro foi salvo, a família dele foi salva, houve batismo. Por quê? Porque isso é avivamento de Deus.
E é isso que você precisa entender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer te usar nesta terra para verdadeiramente erguer um altar de adoração diante do Senhor e clamar pela manifestação desse avivamento que o Senhor tem como promessa para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque eu quero te dizer uma coisa: não somos nós que precisamos da cidade de São Paulo, mas é a cidade de São Paulo que precisa de mim, e que precisa de você, e que precisa da igreja. E se você crê nisso, você vai segurar na mão do teu irmão aí, e você vai começar a clamar com ele, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos buscar a Deus, e o Senhor vai tocar a tua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo.